Olá a todos, meu nome é Luiz Sérgio Marota e de cara a gente já agradece o pessoal do Tiago Maior, do Cenáculo Espírito Tiago Maior, por ter nos convidado para falar sobre uma personalidade e acima de tudo sobre a obra dela, tão importante, Francisco Cândido Xavier. E a gente está fazendo essa gravação porque o dia que nós fizemos uma palestra ao vivo para o Centro Espírita, para o Tiago Maior, para o Cenáculo Espírita Tiago Maior, houve vários problemas técnicos na minha gravação, no meu microfone, coisas espíritas que a gente conhece, né? E a gente resolveu fazer essa gravação em particular para repetir um pouquinho daquilo que a gente falou, retirando algumas coisas, colocando outras talvez, mas a gente de pronto agradece ao Endelin, ao Álvaro que nos convidaram, a todo o pessoal querido do Tiago Maior, né, que a gente tanto preza. Falar de Francisco Cândido Xavier é plagiar agora no início aquilo que Emmanuel fala no parágrafo inicial do prefácio do livro Paulo Estevão, das explicações de Emmanuel sobre o livro Paulo Estevão, uma das obras, se não a obra preferida de Francisco Cândido Xavier, o próprio que recebeu o livro. Ele diz mais ou menos o seguinte, que falar mais uma palestra, eu estou fazendo um plágio, né? Fazer mais uma palestra sobre Chico Xavier, para quê, né? Para falar dos grandes feitos, para falar da grande pessoa que ele é, que ele foi. Isso não é o nosso propósito aqui, porque isso nós sabemos, né? Já está muito bem lido, muitas coisas muito bem contadas a respeito dele. A questão não é essa, a questão hoje é a gente falar a respeito do Chico Xavier e de sua obra como objetivo máximo do Espiritismo, com consonância com os objetivos mais puros do Espiritismo no Brasil e no mundo. Por que isso? O que em Chico Xavier, na sua obra, encaixa, permeia e dá progresso àquilo que a gente chama dos objetivos máximos da doutrina dos Espíritos. E para isso nós voltamos a nossa atenção para quem? Para o professor Rivail, Allan Kardec. Ele tinha uma pretensão desde os antigos tempos dele de professor, aliás, de estudante na escola de Yverdon, na Suíça. Ele começou a entender que havia em sua escola, uma escola de proeminência europeia, talvez até mundial, não sei. Mas ele começou a entender que nessa escola havia muita gente que estava entrando em conflito, professores em conflito. E esses professores entravam em conflito com ele também e com a ideia que Pestalozzi tinha do cristianismo. Allan Kardec viu que a escola estava colapsando devido a essa briga entre os cristãos, né, como professores protestantes, professores católicos, entre si e entre eles e a ideia de uma doutrina cristã verdadeiramente promotora de amor, de fraternidade, em que não caberia tanta dissensão, tanto conflito entre pessoas que criam na doutrina do Cristo. É como se Allan Kardec lembrasse o seguinte: e as promessas de Jesus que os mansos herdariam a terra? E as falas de Jesus que dizia: quem com ferro fere, com ferro será ferido? Que oremos por aqueles que nos perseguem e caluniam. Todo esse processo de amor que Jesus tentou provar em vida, ele falava, poxa vida. E aí vem em nosso concurso para provar isso, 2 livros. Um livro é um livro promovido, publicado pela Federação Espírita Brasileira, pelo Zeus Van Tuyl, que fala um pouquinho sobre essa história de Allan Kardec no Colégio de Yverdon desde jovenzinho, pensando sobre isso. E uma das pessoas que falam sobre isso é a sua biógrafa inglesa, Anna Blackwell, que ela é produtora, aliás, ela é a responsável pela primeira tradução do Livro dos Espíritos em inglês
E na introdução ela coloca uma certa biografiazinha de Allan Kardec, que ela promoveu, que ela fez. Nessa biografia, vou ler para vocês, ela diz o seguinte, sobre Kardec. Nascido num país católico, mas educado em um protestante, ainda menino começou a meditar no meio de se encontrar uma unidade entre as várias seitas cristãs. Presta atenção, gente. Ainda menino, ele estava tentando achar um jeito das várias seitas ditas cristãs encontrar uma unidade de pensamento. Porque essa unidade de pensamento ensejaria união entre as pessoas, amor, fraternidade. Então ele tinha um projeto, continuando a Blackwell, né? Ele tinha um projeto de reforma religiosa na qual trabalhou em silêncio por muitos anos, mas sem grande sucesso, já que os elementos para a sonhada solução não estavam ainda em seu poder na época. Quais são os elementos? A doutrina dos espíritos, que trouxeram os espíritos para ele para dizer, com o entendimento das coisas espirituais dá para entender muito melhor o que Jesus Cristo queria, o que ele fez. E quem sabe, se o ser humano aceitar a doutrina dos espíritos, a fraternidade poderá ser algo alcançável. Porque quando você tem um fenômeno e não há explicação para ele, você tem muita discussão em torno dele, desses fenômenos. Cada um tem uma teoria diferente. Mas quando chega alguém, no caso os espíritos, e mostra uma variável, ou uma variante que não tinha sido abordada, que não tinha sido colocada como foco, e ela soluciona os problemas da explicação do fenômeno, você une as pessoas. Não, então, já que é isso, então é isso, né? Mas é claro, une as pessoas que querem a paz, o amor e a fraternidade. Aquelas que querem continuar no gládio, né? Essas aí, de fato, muitas vezes recusam a própria explicação, né? Por que nós estamos trazendo aqui, então, Anna Blackwell falando de Allan Kardec? Para dizer que ele, de fato, ele é verdadeiramente cristão desde sua infância, desde a sua pré-adolescência. Ele queria a paz, a fraternidade entre os professores, não achava isso. Isso é a personalidade também, né? Isso é o jeito de que todo espírita deveria se incumbir de ser. Fácil, nós sabemos que não é. Somos espíritos com muita história na briga, na discussão, no gládio religioso, e às vezes estamos aí há 1000 anos por conta disso. Nós sabemos então que não é fácil a gente alargar isso, né? Mas é mais ou menos o que o Kardec fala, né? Ele diz o seguinte, né? Quando se considera o estado atual da sociedade, atual dele lá, né? É-se tentado a olhar sua transformação como um milagre. Pois muito bem, esse é o milagre que o Espiritismo deve e pode realizar, pois que está nos desígnios de Deus, e isto com auxílio de uma divisa: fora da caridade não há salvação. Então, Allan Kardec está dizendo o seguinte: realmente, conquistar no estado da sociedade atual, isso, imagina aquela época, 1860, imagina agora, né? Se ele estivesse vendo que no estado da sociedade atual se tentado olhar a transformação como um milagre, né? A gente ser fraterno. Ele não está falando de transformação tecnológica, ele não está falando de transformação civilizacional. Ele está dizendo de fraternidade e de amor. Tanto é que depois ele coloca: se a gente utilizar uma divisa, fora da caridade não há salvação. Tome a sociedade humana essa máxima por emblema, conforme a ela sua conduta, continua ele, substituindo-a por esta outra que está na ordem do dia, a caridade bem ordenada é a parte dos outros para nós, e tudo se modificará. Toda a questão será fazer esse lema aceito. Aí é que está. Aí é que está. Nós temos uma extrema dificuldade de aceitar o currículo. Nós acreditamos em espíritos, acreditamos em reencarnação, acreditamos na lei de causa e efeito, acreditamos nisso e naquilo em termos espirituais. Mas o que mais precisamos de acreditar, muitas vezes recusamos, que é a nossa reforma moral.
porque não é nada fácil. E aí a gente tende a ir para assuntos estratégicos, ou melhor, assuntos periféricos, para que a gente faça aquilo que o Emmanuel, o Espírito Emmanuel costuma nos acusar, né? De fugitivos morais. Ele fala, a fuga moral é em tudo. Isso, gente, é uma coisa que eu constatei na nossa vida, na minha vida particular. A gente foge fazendo palestra, a gente foge distribuindo pãozinho, a gente foge cuidando de doente, a gente foge recebendo o Espírito. Porque somos externalistas por excelência. Essas coisas são ruins, cuidar de doente, né? Dar o pãozinho, receber Espírito, fazer palestra, de jeito nenhum. Ai de nós se pararmos de fazer essas coisas. Mas nós nos utilizamos muitas vezes delas para fugir do que nós somos, na fuga moral, né? Porque muitas vezes nós não levamos em consideração a palavra, o conceito essencial da palavra caridade. Leia o livro Vinha de Luz, se não me engano, lição 110, Caridade Essencial. O Allan Kardec fala que há dois tipos de caridade, a caridade beneficente e a caridade benevolente. Beneficente, não há discussão, ela é maravilhosa, mas ela requer recursos financeiros. Muitas vezes uma pessoa não tem a mínima condição de fazer uma caridade beneficente em larga escala. Mas ele diz que a caridade por excelência espírita é a benevolente. E aí nesse texto que eu estou lendo, né, de Kardec também, ele fala o seguinte: a palavra caridade, vós o sabeis, senhores, tem uma acepção muito extensa. A caridade em pensamentos, em palavras, em atos. Ela não é somente a esmola. O homem é caridoso em pensamento, sendo indulgente para com as faltas do próximo. A caridade em forma de palavra nada diz que possa prejudicar alguém. Isso é um pensamento genuinamente cristão e, na minha opinião, um pensamento genuinamente também kardeciano, e espírita, e de Francisco Cândido Xavier. Aliás, eu costumo dizer que Chico Xavier era amor, né? Em termos de amizade, em termos de relacionamento com as criaturas. Eu lembro de uma apresentadora de programa de televisão no Brasil, se não me engano foi a Hebe Camargo, me desculpe se eu errei. Ela diz assim: eu gosto muito de... Eu não gosto dos espíritas, mas eu gosto de Chico Xavier. Porque o Chico Xavier, ele não se dogmatizava espírita. Ele seguia, por mais que ele tivesse alguma opinião sobre o espiritismo dessa ou daquela, ele seguia exatamente as instruções maiores do codificador ou do compilador do Doutrina Espírita, que é o seguinte: eu me orgulho de ter em torno da minha mesa católicos, protestantes, brâmanes, judeus, maçons, se as seitas deles assim o permite. Por quê? Nós estamos aqui em função não de dogmas, mas em função de busca da verdade. Por isso o Espiritismo se arroga a alcunha de ciência. Não uma ciência fria e calculista, mas uma ciência de paradigma espiritual, em que você pode até utilizar o método científico para pesquisar as coisas que aconteçam nos grupos espíritas, sem, no entanto, ter o medo dogmático dos paradigmas materialistas, fisicalistas da faculdade, que são instituições, inclusive, envolvidas com muito interesse material, né? Então, o objetivo do Espiritismo é a fraternidade, é o amor por excelência. Allan Kardec dizia: se por acaso você é uma pessoa católica e é um homem de bem, Espiritismo, você não precisa do Espiritismo. O Espiritismo muitas vezes é para aquele que não crê, é o descrente, aquele que não consegue se alimentar com os dogmas que muitas vezes, de fato, temos que dar a mão à palmatória, dogmas que muitas vezes caem depois de 100 anos, caem depois de 200 anos. Então, o que acreditava naquele dogma 100 anos atrás, estava acreditando numa mentira. Porque em Espiritismo,
por exemplo, se você pegar o dogma da reencarnação, o dogma da reencarnação deve ser uma coisa da natureza. Os conhecimentos espíritas devem ser coisas que estão na natureza. Se não estão na natureza, né, eles a gente coloca na gaveta. Pode ser uma verdade? Pode, mas a gente vai colocando, se não tiver nenhuma lógica, nenhuma razão, nenhum bom senso, se não há evidência nenhuma, às vezes científica, sobre aquilo, junto com a razão e bom senso, né, talvez a gente coloque a coisa na gaveta. Mas você pegue, por exemplo, Deus. Para qualquer um que entenda que a vida, né, inteligente, sendo um efeito, deve ter uma causa mais inteligente que ela, que o que é feito na natureza, que toda essa inteligência que a gente vê no universo não foi uma obra de um acaso burro, né? Não é lógico. Se parar de ter lógica para a gente, né, vão para outros caminhos, mas essa é a lógica, né? E a gente pode ver a constatação na natureza. Então, me lembro de uma mulher, a senhora, uma católica, que tinha se tornado frequentadora do centro espírita, e numa palestra minha eu falei sobre reencarnação, e ela veio depois falando: "Não, Sérgio, eu não gosto de encarnação, eu acho que eu vou voltar para ser católica." Mas por quê? Já sofri tanto nessa vida, vou ter que enfrentar outras, então eu vou voltar a ser católica para parar de, né, ter que encarnar. Eu falei: olha, o Espiritismo não é uma religião nesse particular. Palavra de Allan Kardec. O Espiritismo não é uma religião no sentido comum da palavra, no que se torna culto. O Espiritismo só é religião no sentido filosófico, né? E assim, e é por isso que o Chico Xavier era amado, porque a religiosidade dele era universal e não dogmática e não sectária, porque assim é a ciência. Uma ciência não pode ser sectária, né? Quando Allan Kardec disse que, graças a Deus, o Espiritismo não veio por um homem, não foi um homem responsável pelo Espiritismo, veio por médiuns no mundo inteiro, que ele falou que se fosse por depender de um homem em específico, ele estaria fadado a morrer em breve, né? Porque se o Espiritismo fosse do Allan Kardec, uma concepção dele, por exemplo, os ingleses não iriam nunca nem... Aliás, isso já é um problema. Eu lido com pessoas do estrangeiro e eu sinto, isso é o que eu sinto, que há uma reserva com o Kardec por ele ser francês. Talvez por isso a Anna Blackwell, na introdução, né, que eu falei, que eu citei aqui anteriormente, ela diz o seguinte, que ele nem parece francês, que o Kardec tinha um jeito alemão, germânico, de pensar e de ser. Talvez para dar uma contrabalançada e os ingleses começarem, né? Porque, né? Tem rixa. Quer dizer, é por aí. E o Chico Xavier, gente, a obra de Chico Xavier, que é o que nós mais queremos focar aqui hoje, é uma coisa interessante. Eu costumo dizer o seguinte, que o Chico era, como eu comecei a dizer aqui, esse amor e tudo mais, mais do que o conteúdo do livro dele mostra que ele é uma pessoa de uma coragem moral e psicológica, de uma resistência psicológica e moral, por ser um médium sensitivo, o empata que ele era, exorbitante. Tanto é que depois que ele partiu, muita gente colocou a unha de fora para atacá-lo. Por que não falou antes? Porque, na minha opinião, o respeito moral que o espírito dele impunha, porque é uma pessoa de caridade. Aliás, uma pessoa disse assim em uma das redes sociais, eu li, ele disse o seguinte: o Chico Xavier desviou o espiritismo. Na opinião dele, viu, gente? Que a gente respeita profundamente. Devemos respeitar a opinião de quem quer que seja. E a liberdade de expressar essa opinião. E ele disse o seguinte: a única coisa que ele fez foi viver a verdadeira caridade. Mas e aí é que está. Viver a verdadeira caridade é o objetivo máximo do espiritismo. É o objetivo máximo. Não, Luiz Sérgio, o objetivo máximo é trazer a verdade. A verdade que pressupõe o bem. Se a verdade veio trazer cismas e dificuldades, devemos tomar cuidado com ela, porque senão você está de repente trocando o fio da meada.
Por que isso? Porque Allan Kardec falou no livro Viagem, em 1862, uma coisa que era muito, né, o que um cristão verdadeiro professa. Allan Kardec diz o seguinte: se eu vir, estou parafraseando, né, gente? Se eu vir duas pessoas discutindo, ou dois grupos, eu não quero saber dos argumentos, não quero saber quem começou a discussão, não é argumento de quem começou, quem continuou. Eu, sem pensar, vou ficar do lado daquele que for mais caridoso. Daquele que for mais caridoso. Mesmo o argumento do outro sendo bom, vamos dizer assim, ou melhor. Porque para o verdadeiro cristão, e o Allan Kardec, como vimos, ele é cristão desde jovenzinho, de alma, vamos dizer assim, né? O que interessa é o bem. O bem das pessoas, das criaturas, né? Isso é a personalidade do cristão. E todas as pessoas que são cristãs verdadeiramente são assim. Por isso Kardec fala que as seitas cristãs são as mais aptas a entenderem objetivos maiores do Espiritismo. Os maiores objetivos do Espiritismo, que são a fraternidade, a caridade. Allan Kardec fala o seguinte, ele está dizendo isso aqui na Gênese. Ele diz uma coisa muito interessante, Allan Kardec. O maior milagre que Jesus operou, o que verdadeiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução que seus ensinos produziram no mundo, malgrado a exiguidade dos seus meios de ação. Com efeito, Jesus obscuro, pobre, nascido numa mais humilde condição, no seio de um povo pequenino, quase ignorado e sem preponderância política, artístico-literária, apenas durante 3 anos pega a sua doutrina. Em todo esse curto espaço de tempo é desatendido e perseguido pelos seus concidadãos. Vê-se obrigado a fugir para não ser lapidado. É traído por um de seus apóstolos, renegado por outro, abandonado. Por todos os momentos em que cai nas mãos de seus inimigos. Só fazia o bem e isso não o punha ao abrigo da malevolência, que os próprios serviços que ele prestava tiravam motivos para o acusar. Condenado ao suplício que só aos criminosos era infligido, morre ignorado no mundo, visto que a história daquela época nada diz a seu respeito. Nada escreveu, entretanto, ajudado por alguns homens tão obscuros quanto ele, sua palavra bastou para regenerar o mundo. Sua doutrina matou o paganismo onipotente e se tornou o facho da civilização. Tinha contra si tudo o que causa o malogro das obras dos homens, razão por que dizemos que o triunfo alcançado pela sua doutrina foi o maior dos seus milagres. E isso é uma das grandes questões do Espiritismo. Como o foco do Espiritismo é moral, apesar de ele trazer a verdade, é porque uma verdade em função da moral. Nós temos um livro de André Luiz, Missionários da Luz, uma coisa que é bem realmente palpável para a gente entender isso. O espírito era de um suicida. Deu passividade. Aliás, o espírito não pôde dar passividade numa reunião mediúnica. Mas veio o emissário e disse: seu marido está bem. Falou com a viúva, né? Ele suicidou, o espírito falou: não. O André Luiz ficou indignado. O menino surpreso, dizendo: como assim? Ela está falando mentira. Ele suicidou, nós sabemos disso, e você está falando para ela que ele não suicidou? O espírito disse o seguinte, o orientador de André Luiz: você quer uma segunda suicida aqui? Em nome da verdade. Allan Kardec perguntou aos espíritos da Inglaterra, aos espíritos da França, o seguinte: por que países como a Inglaterra, se você perguntar, eu estou parafraseando mais uma vez, estou citando para não ficar muito cansativo ficar lendo aqui o tempo todo. Por que os espíritos lá na Inglaterra, se você perguntar para 100 médiuns se existe reencarnação, talvez 90% ou mais dirão que os espíritos de lá dizem que não existe encarnação. Sabe o que os espíritos responderam? Olha, aqui estamos num país de pensamento livre. Os gregos reencarnados lá na França, né? Então aqui nós podemos falar de encarnação. Lá, se falarmos de encarnação, eles vão recusar não só a encarnação, como o resto. Então a gente deixa a encarnação para depois e falamos sobre o resto primeiro. Esse é o critério de caridade no campo do conhecimento. É por isso que as coisas
né? Em termos de espiritismo, tem que ser devagar, respeitando, porque são verdades muito contundentes, gente. São verdades que não são brincadeira mesmo, não, né? Existe um alerta de Kardec. Ele fala o seguinte, presta atenção. Isso está também no Viagem Espírita de 1862. Eu vou ler para vocês. Ele diz o seguinte: no início das manifestações, muitos as aceitaram sem lhes prever as consequências. Mas quando daí saiu uma moral severa, deveres rigorosos a cumprir, muitos se sentiram sem forças para praticá-lo e a ela se conformarem. Faltou-lhes coragem, devotamento, abnegação e humildade. Em tais indivíduos, a natureza corporal prevaleceu sobre a espiritual. Acreditaram, mas recuaram diante da execução. Veja se não é nós na fita aí. Porque o conhecimento espírita é uma doutrina muito difícil, moralmente dizendo. E isso exige de nós muita humildade, porque ele não embasa os nossos defeitos no sentido de escondê-los, fazemos uma autoimagem projetada de nós mesmos que não existe e seguimos vivendo, né, sem as consequências da verdade. Então, está aí a palavra de Kardec que mostra o porquê muitas vezes os livros, na minha opinião pessoal, de um Francisco Cândido Xavier que revelam coisas espetaculares, e aí vamos entrar nesse assunto agora, nem sempre são muito aceitos. Muitas vezes rejeitados, pouco estudados. E isso nos traz, às vezes, uma certa tristeza. Sabe por quê? Eu fiz letras aqui na PUC de Belo Horizonte, o curso de letras, né? E eu via companheiros lá estudando livros, Grande Sertão Veredas, Jorge Amado, né? Os livros de Jorge Amado, e dedicando suas vidas a extrair daqueles livros todo o conhecimento humano que esses livros poderiam citar. E vejo hoje nós, muitas vezes, com uma obra fenomenal, monumental, com uma riqueza cultural, psicológica, sociológica, moral, estupenda, que é a obra de Francisco Cândido Xavier, e às vezes por detalhes, como, eu não creio que existam colônias espirituais, ou eu não creio que... Nós estamos deixando esse patrimônio espetacular, ou desviando as pessoas de se nutrirem desse fortíssimo, seríssimo e rigoríssimo conhecimento psicológico e moral dessas obras, por causa das questões dogmáticas do sei se lá é desse jeito, se existe isso, aquilo, né? Vamos pensar o seguinte, eu concordo muito com o rapaz que eu conheci, ele escreveu uma coisa muito interessante sobre os métodos kardecianos, o critério kardeciano. E é exatamente isso, concordo plenamente. Uma das coisas que ele fala, o nome dele é o Emerson, William Emerson, muito bom. E é uma coisa que a gente já tinha percebido na nossa prática espiritista de 45 anos, constatando nas reuniões mediúnicas o que está escrito nos livros, por exemplo, de Francisco Cândido Xavier. Quanta coisa que ele me ajudou para lidar em situações das mais delicadas, com espíritos em situações das mais delicadas, né? E ele diz o seguinte, que o critério kardeciano, além do lógica, razão e bom senso, é a universalidade do ensino dos espíritos, né? Que está sendo falado aqui, está sendo falado lá também. Só que existe uma questão, ele não pode ser todas as vezes uma questão quantitativa. Eu acabei de citar o problema da Inglaterra. O Allan Kardec falou, peraí, mas aqui os espíritos falam que tem reencarnação. Na Inglaterra dizem que não. Como é que fica a universalidade do ensino dos espíritos? É porque, na verdade, tem um quê de qualidade, de qualitativo. Na França existia um corpo receptador daqueles conhecimentos preparados para aquele tipo de conhecimento, que na Inglaterra não tinha. Eu hoje faço um trabalho junto a estrangeiros, já que a gente sabe falar inglês,
de tentar disseminar o conhecimento do critério kardeciano. Não, nem é do Livro dos Espíritos, não. Estudo. Conseguimos estudar hoje com americanos, graças a uma iniciativa de uma amiga nossa nos Estados Unidos. Com americanos estamos estudando o Livro dos Espíritos, que é uma coisa raridade. Mas nós vemos a dificuldade, né, que é, de repente, a própria reencarnação. Hoje que eles estão, como foi previsto lá pelos espíritos de Allan Kardec, hoje eles estão abordando essa encarnação de uma forma muito mais tranquila, né? Mas a lei de causa e efeito, e como ela se manifesta às vezes nos próprios livros espíritas e talvez de Kardec também, eles, né, há uma resistência, mas eles vão aprendendo, os de boa vontade, né? Então, o critério é qualitativo. E mesmo assim, se for só o quantitativo, por exemplo, peguemos essa questão de lugares no plano espiritual. Gente, estou aberto à discussão. As pessoas podem falar, não acredito nisso. E eu respeito profundamente. Mas as coisas que estão na obra do Chico Xavier não se resumem a detalhes práticos, não. O que tem de discurso ali nos livros de Xavier, de espíritos da mais alta esfera espiritual, e que você reconhece como espíritos, como discursos universais, de um cristianismo de alta monta, não é brincadeira. Simplesmente não é brincadeira. E a gente vai deixar isso para lá? Simplesmente está dizendo que está desviando? A gente tem que entender que o objetivo do espiritismo é trazer a fraternidade, é o amor. E eu não vejo nada nessas obras que vão contra isso. Ao contrário, me ajudaram demais, a mim mesmo, né, a tentar fazer alguma coisa de diferente no campo da fraternidade, do perdão. Não existe grupo espírita que possa sobreviver sem, por exemplo, o perdão. Não existe, porque nós, nas reuniões mediúnicas, por exemplo, temos contato intuitivamente, inconscientemente com o nosso lado anímico, e dali vêm sentimentos dos mais, né, difíceis às vezes do passado, sentimentos que nos colocam em situações das mais delicadas. Se não houver perdão, não é mediunidade. Chico Xavier, por exemplo, uma vez contam uns amigos espíritas que ele estava lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, e, se não me engano, foi o Arnaldo Rocha que contou isso, e mostrou ele falando lá. O Arnaldo Rocha chegou para o Chico: por que fulano de tal está sempre discutindo com Beltrano? Os dois estão brigando, inclusive aqui dentro do Centro Espírita. De desrespeito, né, ao acatamento que a gente tem que ter aqui. Aí o Chico falou: não, porque um ali é o Pompílio Crasso, que é o responsável por Roma no cerco de Jerusalém, e o outro é André de Gioras, que é o revolucionário judeu daquela época. No livro que eu escrevi há 2000 anos está escrita essa história. Olha a paciência de um Chico, olha o amor. Ele estava vendo ali dois espíritos que ele podia muito bem, né, se decidir por algum lado. Eu estou do lado do André de Gioras, o revolucionário, ou estou do lado do Pompílio Crasso, o legalista de Roma? Não, Chico tinha paciência com os dois, perdoava os dois, entendia que os dois estavam brigando havia 2000 anos. Né? Isso é Franciscano Xavier, e isso é Espiritismo. Porque o Espiritismo veio para nos fazer, como foi uma frase de um colega nosso recentemente, que eu não sei exatamente quem, mas ele fala assim: o Espiritismo veio fazer de nós uma pessoa de bem, não espírita, propriamente dito, não com escudos, pessoas boas, pessoas com as quais possamos conviver em paz, pessoas que não odeiam. Se o Espiritismo não está fazendo isso, os objetivos máximos do Espiritismo não estão sendo obedecidos. E como eu estava dizendo, essa questão da evidência das questões, por exemplo, colônias espirituais, eu conheço tantos livros do estrangeiro, livros de antes de Chico ter nascido, livros de 1910 como The Blue Room, onde a médium materializava espíritos até na luz do dia. O espírito chegou: olha, eu venho em tal lugar, eu morava em tal lugar aqui, agora estou morando em outro lugar ali e tal. Os livros de Vale Owen, né, foram publicados ajudados a ser publicados por Arthur Conan Doyle, o escritor de Sherlock Holmes, né? Todos eles são uma espécie de nosso lar que está ali.
Então, assim, sim, há evidências em muitas culturas, nas NDE, por exemplo, nas EQM, experiências de quase morte, de pessoas que vão para... Mas isso, gente, é discutível, sem problema. O que a gente fica chateado é ver que conhecimento de uma capacidade intelectual, né? De uma literatura de nível superior, como no mundo maior, por exemplo, ciência e religião juntas ali, né, com orientadores do plano superior, falando coisas espetaculares, são muito pouco escaneados e aprofundados por nós próprios. Isso, sabe, realmente eu não entendo. E eu fico pensando em Jesus, que disse o seguinte: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque vocês me viram. Sodoma e Gomorra vai ser mais justificado do que vocês. Porque nós tivemos profetas desta monta aqui na nossa terra e não estamos fazendo nada. Quase nada com isso. Às vezes até jogando os livros nas prateleiras e falando assim: eu já li esse livro. Você faria isso, você é um estudante de letras com o Grande Sertão Veredas? Eu já li uma vez, sabe quando eu comecei a ser espírita, eu li o Grande Sertão. Não é isso. São livros para sermos, é como se fosse uma Bíblia, para serem estudados. Se você tem reservas quanto a tomar suco de flores no plano espiritual, a morar numa casa tal, deixe isso um pouquinho de lado e tente anotar o discurso dos grandes espíritos que estão lá, dos orientadores, dos enviados do além, que às vezes até materializam naqueles planos espirituais ali para falar, né? Quanto às outras teorias que você tem, coloca na gaveta. E vai praticar como eu, 45 anos de reunião mediúnica, com todo tipo de médium que nunca nem ouviu falar de Chico Xavier, e dando ali um testemunho dele das coisas que acontecem no plano espiritual e nos livros citados. Por isso eu tenho essa convicção, mas quem não participou, eu não posso exigir essa convicção de quem não participou de 45, eu diria 50 anos praticamente de reunião mediúnica. Desde criança eu participei. Né? E vi muita coisa, e olha que os livros, porque eu vi primeiro muita coisa mediunicamente, depois eu fui ler os livros e falei, tá explicado, isso aqui explica aqui, isso aqui explica ali, um monte de fenômenos, tá explicado ali, de uma forma inteligente, sagaz. Agora muita gente fala, não, mas tem preconceitos no livro lá, mas gente, os livros romanceados do Franciscano Xavier estão falando de pessoas desencarnadas no século XIX, no início do século XX, o próprio André Luiz desencarnou na primeira metade do século XX. São pessoas comuns, não é tudo que está nos livros de Chico Xavier, que é um conselho moral superior. As situações, sim, e a apreciação dos guias espirituais superiores sobre as situações, sim, são anotáveis. Agora o resto é resto, somos nós lá, né? Nós lá no plano espiritual, com os nossos defeitos, com as nossas manias, com as nossas crenças, né? Então, gente, o que a nossa mensagem sobre essa obra de Chico Xavier é o seguinte: vamos ler. Porque, como eu disse, o Chico era amor, mas de uma coragem, uma inegável coragem moral, inacreditável para escrever o que ele escreveu na época que escreveu. Que fala-se de tudo ali. Fala-se de tudo ali. Fala-se das situações nossas, né? Quanto ao espírito, o conselho é sempre muito característico. Faça caridade, mas faça caridade do pão, faça caridade do leite, faça caridade da mediunidade, faça caridade do doente. Mas comece a perdoar. Começa a levar um copinho de água do seu, né, para o seu irmão que você não está conversando com ele a semana toda. Né? Faz um agrado para ele lá. Comece a reconciliar-se com aqueles que se dispõem a isso. Né? Porque essa é a verdadeira caridade, a caridade por excelência. É esse o milagre que o Allan Kardec falava que algum dia seria possível realizar na Terra. Então, a gente tem que bater palma, né, para o Chico Xavier, bater palma para sua obra e nos alertar, porque será que a gente já leu tudo? E por que tem tanto livro assim? Vocês sabem que um dos livros de Chico Xavier, o Pão Nosso, se não me engano em 2014, ele foi publicado nos Estados Unidos e já ganhou de cara
a medalha de bronze numa associação que fala do pensamento cristão genuíno. Se não me engano, uma coisa assim. Ele ganhou uma medalha de bronze. Né? Vamos jogar isso fora. Né? A Aditi Corazim, a Aditi Petsaida, que conviveram com Jesus lá e... Não, Jesus não tem nada a ver. Né? Porque essas pessoas vêm para falar, né, da verdade pavimentada pelo amor. Essa verdade pavimentada pelo ódio, pelo rancor, pela descrença, pelo ceticismo fisicalista da nossa ciência, isso aí não foi o objetivo do Espiritismo e não foi o objetivo de Allan Kardec. Então eu quis dizer aqui hoje para todo mundo que sim, na minha opinião, Chico cumpriu os objetivos máximos do Espiritismo, né? E mesmo que discordemos, por exemplo, com um grande número de revelações constantes da obra dele, coisa que não é, em hipótese alguma, o meu caso, o aspecto psicológico e moral de suas obras é de uma riqueza ímpar em toda a humanidade. E como diz Kardec sobre o fato de chamarmos o espiritismo de espiritualismo nos Estados Unidos, seria nos apegarmos a puerilidades em detrimento de que seja essencial. Kardec, quando compara o espiritualismo dos Estados Unidos com o espiritismo, primeira coisa ele fala, gente, primeira coisa, negócio de nome. Nós não vamos brigar por causa de espiritualismo e espiritismo, isso seria muita pueril. E outra coisa que Allan Kardec fala sobre como é que ele não era dogmático e não discutia por questões que eram acessórias. Ele falou o seguinte, olha, aqui nós acreditamos no espiritismo europeu, nós acreditamos que reencarnação é várias encarnações num planeta só. Vocês acreditam que é uma vez aqui e outras vezes em outro planeta. Isso é problema perto do objetivo máximo que nós temos em mente, que é a fraternidade. Bom, fica aí nosso agradecimento a Francisco Cândido Xavier, que pessoa, né, que conseguiu suportar-nos, né, conseguiu aturar com uma sensibilidade de empata. Quem quiser vai... Coloca aqui em português tem pouco isso, mas nos Estados Unidos tem muita gente que se considera empata. É uma discussão muito grande. Fala que você é empata, você sofre demais. Pessoa que sofre... O Chico escutava as pessoas xingando ele constantemente, até espíritas, né? Xingando ele constantemente. Que a gente possa entender que a nossa fuga moral, né, pode estar fazendo a gente esquecer esses livros e colocá-los numa gaveta e esquecê-los. E sabe lá onde nós nasceremos numa próxima encarnação? Será que saberemos português? Será que teremos acesso a livros que nos guiam de uma forma tão clara nesse mundo de tantas sombras? Então vamos colocar aqui nosso pleito de gratidão a Francisco Cândido Xavier e sua obra. Muito obrigado.